Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes. Hoje, sexta-feira, já estou no clima para poder curtir o final de semana, né? Quer que eu coloque de novo? Beleza, aqui no Canal Esportes você vai ver daqui a pouco, na sequência da programação da TV Mar Canal 25, as últimas notícias do esporte. Hoje eu estou tranquilo para poder apresentar o programa com muita alegria, claro, com toda essa equipe técnica que tem aqui, super competente, que tem o Vinícius Ferreira e o Sidraque Ferreira, da TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Mello. E todos aqui que acompanham o Canal Esportes também eu deixo o meu forte abraço. Daqui a pouco você vai poder acompanhar aqui no Canal Esportes as notícias da Série A do Campeonato Brasileiro, 30ª rodada da competição, que teve seu encerramento ontem com 3 partidas. A preparação do CRB, que já está em Cuiabá para enfrentar o Luverdense amanhã, na cidade de Lucas do Rio Verde. Hoje o CRB ainda realiza em Cuiabá o último trabalho antes da partida e o Mazola Júnior levou ainda algumas dúvidas para poder definir a equipe para esse compromisso. Também no Canal Esportes, nesta edição, você vai poder acompanhar as manchetes da Gazeta, os detalhes do CSA, que ontem teve mais uma etapa de reuniões, e longas reuniões estão acontecendo no Mutange até a definição dos últimos contratados e o anúncio oficial dos reforços da equipe para a sequência das competições, principalmente do Campeonato Alagoano em 2016. Também nós vamos repercutir nesta edição do Canal Esportes o Asa, que vive um final de semana decisivo, já que na próxima segunda-feira enfrenta o Tupi de Juiz de Fora, no estádio Coraci da Mata Fonseca, de olho em uma das vagas da Série B do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Esses e outros assuntos você vai saber a partir de agora. É o Canal Esportes que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já. Hoje em dia a gente compartilha tudo. As fotos do fim de semana, aquele vídeo engraçado e até declarações de amor. Chegou a hora de compartilhar algo bem mais importante: vida. Os estoques dos bancos de sangue estão em baixa. Vá ao Hemocentro mais próximo e mostre sua solidariedade. Doe sangue, compartilhe vida. Uma campanha do Hemoar Maceió e Hemoar Arapiraca. Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Alagoas. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio, porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, o nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria
indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Beleza, então, agora sim, começando o Canal Esportes desta sexta-feira, dia 16 de outubro. Vamos trazer as notícias e sem perder tempo, né? Antes de entrarmos nas informações, eu quero dizer que nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com também, onde você pode acompanhar a programação da Nova TV Mais, emissora da organização Arnon de Melo. 3377-9097 é o telefone, você liga, a produção do programa já está pronta, preparada para poder te atender através do 3377-9097. O nosso e-mail é o canal esportes@tvmar.tv.br e você também tem, através do YouTube, a possibilidade de poder acompanhar toda a programação da TV Mar Canal 25 na íntegra e através do nosso canal TV Mar Canal 25. Você digita esse endereço aí, TV Mar Canal 25 no YouTube, na página principal, e você vai poder acompanhar todos os programas já exibidos na nossa grade, na grade da Nova TV Mar. O nosso WhatsApp é o 981079872. Mande seus áudios, seus vídeos, faça a sua cobertura, né? A sua própria cobertura no evento onde você está, mandando seus áudios, seus vídeos, e nós vamos sempre repercutir através do seu contato com a redação, com o departamento de jornalismo da TV Mar Canal 25. Tá certo? Vamos começar o programa de hoje falando de conquista. O brasileiro Gabriel Medina conquistou a primeira etapa depois do título mundial conquistado no ano passado. O jogador, aliás, o surfista, não é jogador não, o surfista se emocionou. O surfista brasileiro se emocionou a falar dessa conquista em uma etapa que para ele está sendo uma etapa muito difícil e uma temporada também muito difícil também. Vamos ver. So good. I've been trying a lot this year, and I'm so stoked. My board felt really good, and everything was going on my way. I was feeling really good, and as I told to my dad, I was missing, to win an event, and I'm really happy to be back in the podium, especially with the win, and I'm just so stoked. I feel good to be back in France because France is always been good to me, and yeah, I'm really stoked. I did a promise to myself, I really wanted to win an event this year because a couple months ago I lost my grandfather, and I really want to give this win to him, and I know he's up there, and I'm stoked. A emoção do Gabriel Medina, né, depois dessa conquista, ele inclusive deixou isso muito claro, né, nessa entrevista, logo depois de ser confirmado como campeão dessa etapa da França, e que você pôde acompanhar o pronunciamento do surfista brasileiro logo depois de sua conquista aqui no Canal Esportes, tá certo? Vamos trazer aqui na sequência do programa mais informações. Olha, a Liga Sul-Minas Rio está sendo discutida, e ontem, nessa etapa de negociações, de discussões, a CBF acabou dando um ok, um sinal verde para a realização dessa primeira competição, a Liga Sul-Minas Rio. Vamos ver o que é que o diretor da CBF, o Feldman, falou a respeito desse assunto. Foi uma reunião prolongada, uma série de aspectos foram colocados na área de arbitragem, competições e na área jurídica, e nós concluímos, eu diria que praticamente num consenso, de que será uma atividade, uma iniciativa, uma competição com a característica organizacional feita pela própria CBF, como é feito lá no Nordeste. Portanto, as tarefas do Tribunal de Justiça ligadas à arbitragem e o acerto em relação ao calendário terá que ser feita para que não haja nenhum conflito com o calendário nacional.
que já foi divulgado no mês de agosto, e também com as competições estaduais. E foi uma reunião técnica, nós não queríamos discutir algo que já foi discutido na semana passada, que é essa relação institucional adequada entre essa iniciativa da Liga e a CBF. Nós nos preocupamos muito para que haja uma estabilidade de todo o sistema. Os campeonatos estaduais têm um vigor, têm uma importância que deve e precisa ser mantido. Bem como um importante consenso de que esse campeonato tenha 5 datas, exatamente para não conflitar com a Libertadores, não conflitar com a Copa do Brasil, com a pré-Libertadores e com os campeonatos dos estados nos quais haverá a participação dos clubes. Bom, é o primeiro ano, então pode ser escolhido uma competição de caráter técnico, provavelmente autorização do ranking da CBF, somado à participação dos clubes fundadores. A partir dessa primeira iniciativa, é claro que o desdobramento será depois reavaliado. O que nós estamos, como CBF, recomendando que haja uma articulação com as federações. Isso ajudaria, facilitaria, os eventuais ajustes nos calendários estaduais poderiam ser mais rapidamente resolvidos. É uma sugestão reiterada que a CBF fez e nós esperamos que o presidente Calil atenda essa nossa manifestação. Pois é, e as informações que nós recebemos é que toda a estrutura da CBF será colocada à disposição para a realização dessa primeira competição já em 2016. E segundo o espaço no Globoesporte.com, classificado como Bastidores FC, a CBF já dá torneio Sul Minas Rio como certo e o calendário deve sair na semana que vem. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria que fala a respeito desse assunto. Olha só, após quase 4 horas de reunião, as direções da CBF e da Primeira Liga, a Liga Primeira Sul Minas Rio, elas chegaram a um acordo. O torneio deve ser realizado no primeiro semestre do ano que vem, com 5 datas e 12 participantes. O secretário-geral da CBF, Walter Feldman, afirmou que a reunião foi ótima e deu a entender que o torneio já será realizado em 2016, como ele acabou de participar aqui no Canal Esportes. O torneio terá 12 clubes divididos em 3 grupos, cada clube enfrentará seus rivais da chave apenas uma vez, o campeão de cada grupo e o melhor segundo avançam para as semifinais, que também serão em partidas únicas, ou seja, não deveremos ter uma competição longa nessa primeira edição. É uma partida só entre os clubes da mesma chave, do mesmo grupo, e logo depois os 2 melhores se classificam para aquela chamada semifinal e depois, consequentemente, a final também em jogo único. E você em casa deve ter a dúvida, para saber como é que está sendo montada essa Liga Sul Minas Rio para 2016. E o que eu posso adiantar de imediato é que são 12 clubes com 3 grupos de 4 equipes cada. Classificam-se os primeiros colocados e o melhor segundo para a disputa da semifinal e depois da final. Não existe pendência, agora existe ajuste. A competição vai sair, é o que diz justamente um dos organizadores, um dos responsáveis por os clubes participantes. A competição vai sair, agora é só acertar a tabela. Teremos 10 dias de jogos em 5 datas. Isso vai ser resolvido na segunda-feira. Ou seja, 10 dias para ter a competição finalizada. Então não é um campeonato, gente. É uma competição para ser disputada em 10 dias. São 5 datas reservadas, ou seja, terá jogo dia sim, outro não, dia sim, outro não, para poder mostrar a importância dessa competição. O detalhe é que agora vamos às equipes, as equipes que serão definidas através do novo ranking da CBF, mas é certo que Atlético Mineiro, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Atlético Paranaense, Curitiba, Flamengo, Fluminense, Avaí e Figueirense já estão confirmados. América Mineiro e Chapecoense devem ficar com as 2 últimas vagas da competição. Então, está aí claro o assunto para você poder acompanhar aqui no Canal Esportes a respeito do desdobramento desses moldes que será essa Liga Sul Minas Rio, que deve ter sua data confirmada nos próximos dias, e nós vamos trazer a informação nos próximos programas para você que acompanha aqui o Canal Esportes. Tá certo? Vivendo um momento diferente, Hernandes, ex-jogador da seleção brasileira, que já jogou no São Paulo e que hoje vive na Europa,
está tentando se adaptar, depois de um período em que viveu situações de muita dificuldade. Vamos ver. Ter uma língua nova. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. Buy. B. Buy. B. A. Hamburger. Hamburger. Mas para Hernanes, ser fluente em novos idiomas não parece tão difícil. Con gli anni sono alcuni giocatori che mi hanno diciamo che l'ho ammirato. Contratado pela Juventus no início da temporada, o meia mostra que já está bem adaptado à Itália e ao novo clube. Guarda, io mi sono trovato benissimo, come si dice, era tutto che aspettavo, dico a livello di struttura, di organizzazione, perché vedo, ho sempre pensato che nel calcio mancava un po' la mentalità delle grandi aziende, delle grandi indústrie. Contudo, a boa fase de temporadas anteriores parece não ter acompanhado o jogador. Em 9 jogos realizados até agora, o camisa 11 não balançou as redes nenhuma vez. Mas Hernanes espera melhorar seu rendimento sob o comando de Massimiliano Allegri, treinador da velha senhora. Il mio rapporto con Allegri è molto bene, anche lui mi ha sorpreso come allenatore, come persona, un grande allenatore, una grande persona, mi ha dato diciamo, una grande stima e l'ho apprezzato molto. E con i miei compagni mi trovo molto bene, però un mese solo ancora non riesco a parlare tanto con tutti, però piano piano aumenta l'empatia e la confidenza, diciamo così. Seja em português ou italiano, Hernanes demonstra que se sente em casa em qualquer lugar. Uve, storia di un grande amore, il bianco che abbraccia il nero. Pois é, tá aí Hernani aí vivendo esse momento novo, né, na carreira, apesar de ter atuado já no futebol italiano e mostrar que está bem entrosado com o idioma, apesar de um pouco de dificuldade dos espaços para poder falar a respeito desse assunto. Olha, a Federação Alagoana de Futebol vai promover o fórum para discutir o futebol de Alagoas. Evento será realizado na próxima terça-feira, às 14h, no auditório do Estádio Rei Pelé. A Federação Alagoana de Futebol que vai organizar esse fórum para discutir o futuro dos clubes e buscar alternativas para fortalecer o estadual. A iniciativa irá unir os responsáveis pelos times profissionais e de categorias de base de Alagoas. Quarta, uma reunião preliminar fez apontamentos sobre os principais temas do debate central. E aí tem o esboço da reunião da última quarta-feira, que contou com a presença de representantes das equipes e que na próxima terça, às 14h, no auditório do Rei Pelé, vai ser tratado esse assunto. O novo diretor de competições da FAF, Luciano Sampaio, será apresentado à imprensa e os clubes durante o evento. Sampaio será o responsável pela elaboração do novo regulamento geral das competições do futebol alagoano e os demais assuntos relacionados à regulamentação dos estaduais, calendário e vistoria dos estádios locais. Essa deve ser a principal proposta que a Federação Alagoana vai colocar à disposição do público, a apresentação do diretor Luciano Sampaio, que vai ser o responsável pela elaboração das competições e do novo regulamento do Campeonato Alagoano e também de sua estrutura, o que é muito importante essa atitude, essa iniciativa para os próximos anos. Espero que venha com aspectos modernos para serem implantados, para seguir o que já se implanta, por exemplo, em muitos países e estados aqui no Brasil, que vivem uma situação muito mais desenvolvida do que a nossa, principalmente no futebol. O futebol se despede de um dos grandes nomes do futebol espanhol. Raul está anunciando sua aposentadoria. I like to announce my retirement after 21 years. It's not an easy moment, but I think it's the right moment for say bye-bye.
I would like to say thank you everyone that helped in my career. I'm very happy that I played 21 years. It's a sport I love. It was a difficult decision, but I think now is the right moment to say bye-bye. I'm very happy for this, that is in New York with New York Cosmos. Pois é um momento de parar, né? O futebol tem isso, tem essas coisas e, infelizmente, ficam as lembranças, as imagens. Feliz daqueles que puderam viver, né? Assim como eu pude viver os momentos em que o Raul fez muitos gols, principalmente com a camisa do Real Madrid. Mais um grande nome do futebol que vai se despedir. E a responsabilidade fica, viu, para os atuais. A responsabilidade fica em construir pelo menos um caminho que seja pelo menos na metade do sucesso que esses aí deixaram. Hoje existe muito mais marketing do que resultados, do que apresentações como esses atletas faziam. Antigamente, eles conseguiram, na verdade, construir uma imagem vitoriosa pelas apresentações, pelo que faziam em campo, pela produção. Hoje não. O marketing atua muito mais fora das quatro linhas do que até mesmo o produto final, que é as apresentações, a conclusão de cada desempenho de um atleta como esse nos dias atuais. E nós somos carentes nesse assunto. No próximo bloco você vai ver os gols das 3 partidas que fecharam a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E as manchetes da Gazeta, a preparação do CRB, as reuniões do CSA e a semana decisiva, né, o fim de semana decisivo do Asa, antes da batalha contra o Tupi na próxima segunda-feira. É no próximo bloco. Voltamos já. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio, porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió.
Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Valeu, estamos de volta e sem perder tempo vamos trazer os gols de ontem, né? Tivemos 3 partidas que acabaram fechando a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. 7 jogos realizados na quarta-feira e ontem, para fechar as 10 partidas por rodada, tivemos outros 3 jogos que acabaram encerrando esta rodada de número 30 da Série A do Brasileiro. Ontem tivemos na Arena do Grêmio, por exemplo, o duelo entre Grêmio e Santos. O Grêmio venceu. Vamos ver o gol. O gol foi marcado por Bressan aos 27 minutos do primeiro tempo. Cabeçada. Sem chance de defesa para o goleiro Vanderlei. Final, Grêmio 1, Santos 0. Olha aí, o gol você acompanhou com essa imagem aí da ESPN. Ontem também nós tivemos no Maracanã o duelo dos desesperados. O Vasco enfrentou a Chapecoense. Saiu na frente, mas tomou um gol no finalzinho que gerou muita confusão, o gol tomado pelo Vasco da Gama no finalzinho. Vamos dar uma olhadinha então nos gols da partida e logo depois nós vamos falar um pouco dessa arbitragem desastrosa que só prejudicou e afundou ainda mais o problema do Vasco em permanecer na Série A. Vamos ver. Primeiro gol do Vasco marcado por Rodrigo com essa cabeçada. Vasco 1-0. E aí veio o lance da velha interpretação. Chapecoense pelo lado direito, depois da tentativa do cruzamento, o árbitro marcou um toque no braço do zagueiro Rodrigo. É lamentável que a imagem da ESPN não possa trazer com clareza, né, o ângulo para que a gente possa discutir se foi ou se não foi, mas dá para perceber que o braço do jogador não está aberto. Aí entra a interpretação. Bruno Rangel bateu e empatou a partida aos 40 minutos do segundo tempo. Final, Vasco da Gama 1, Chapecoense também 1. Felipe, naquele vídeo lá anterior, você já fechou? Naquele vídeo não, né? No vídeo desse jogo do Vasco. Parece que na sequência ali fechou, né? Teve um lance de pênalti no final do jogo para o Vasco, nos mesmos moldes que o árbitro poderia ter marcado, só que de uma maneira mais clara. O jogador da Chapecoense subiu com os braços abertos, a bola bateu no braço e ele não marcou o pênalti, né? Difícil a situação. Eurico Miranda, presidente do Vasco, falou a respeito dos erros de arbitragem que, na visão dele, só prejudicou o Vasco da Gama na competição. Vamos lá. Os culpados maiores são quem os escala. A coisa está ficando escandalosa. Não adianta aqui fazer lamento, porque os pontos estão perdidos mesmo. Alertei para uma situação que demonstra claramente a culpa da comissão de arbitragem e de quem tem poder sobre a comissão de arbitragem, que é a própria CBF. Tem um jogo político na CBF muito forte. O presidente da CBF, ele está para sair. Não saiu ainda por quê? Porque tem um opositor. E esse opositor é o presidente da Federação Catarinense de Futebol,
que tem 4 clubes envolvidos e que claramente está mostrando qual é a sua posição, inclusive levando à criação dessa liga que eu já classifiquei de ilegal e imoral, porque é uma liga com grandes clubes do futebol brasileiro e tem nada mais, nada menos que 4 clubes de Santa Catarina. É evidente e claro que tem interferência direta na arbitragem. A maneira como eles falam na arbitragem, muita gente fala, a arbitragem comprar o árbitro, não é nada disso. O árbitro vai para uma partida de futebol e ele recebe alguns comunicados antes. Esse presidente da Federação Catarinense, ele com a maior tranquilidade, ele vai ao vestiário dos árbitros, coisa que em tese é proibida. O que ele vai dizer aos árbitros? Para ele apitar bem? Ou vai dizer ao árbitro que breve ele está na CBF e que o árbitro com ele pode chegar a aspirante à FIFA, ou pode ser árbitro da FIFA? Isso é a coisa principal que pode se oferecer a um árbitro. O que aconteceu hoje, já não quero falar no jogo passado, o que aconteceu hoje foi um escândalo. Se marca um pênalti, que a bola bate na barriga e que ele não deve ter. Ele levou muito tempo para marcar, porque ele deve ter marcado porque alguém mandou ele marcar o pênalti. Pois é, né? Triste a situação, mas não vale mais chorar, né? O que resta agora é continuar a competição. Nós estamos aí uma competição marcada por muitos erros de arbitragem, isso é verdade, mas independente da coisa, o Vasco também já foi beneficiado nesse brasileiro com a arbitragem e agora está sendo prejudicado. Então mostra essa condição mesmo do momento vivido pela arbitragem brasileira, que é um momento que precisa de uma melhoria de comportamento, de postura dos nossos árbitros. As manchetes da Gazeta, vamos lá. Aliás, temos mais um jogo, né? Desculpa, gente. Tem mais um jogo, Felipe, né? Esqueci aqui, rapaz. O Corinthians jogou ontem contra o Goiás. Vamos ver, então, os gols da vitória do Corinthians. Vamos lá. Pois é, primeiro gol do Corinthians ainda no primeiro tempo. Cruzamento do lado esquerdo. E a cabeçada. 1-0 Corinthians. Saída de bola. Fez 2-0 para o Corinthians. Toca ali na saída do goleiro. 2-0 para o Corinthians. E o terceiro gol do Corinthians marcado por Rodriguinho. Chutaço de fora da área. Olha só. Fora da área foi. Fora da área foi. Isso mesmo. O goleiro ainda do Goiás tocou na bola, mas não teve jeito. Final Corinthians 3, Goiás 0. Vamos falar das manchetes da Gazeta na manhã desta sexta-feira, né? A Gazeta, que tem 81 anos de tradição, credibilidade, compromisso com a informação. Vamos lá, vamos trazer então as manchetes da Gazeta. A mais difícil viagem da Série B, CRB. Último treinamento do Galo será hoje pela manhã no CT do Cuiabá. CRB antecipa a saída em 2 dias, quebra trajeto para recuperar atletas, mas mesmo assim prevê dificuldades no pior roteiro da segundona. Autor de 2 gols na vitória do Figueirense sobre o Flamengo por 3-0, o atacante Cleiton tem 5 clubes brasileiros interessados em seu futebol. Segundo o jornal espanhol, o Real Madrid tem interesse na contratação do lateral esquerdo Wendel, que joga no Bayer Leverkusen da Alemanha. Em relação ao time, né, que o Mazola Júnior pode colocar, nós não temos na Gazeta aqui a formação, mas é de se colocar aqui
não estão nos planos para esse jogo. O Canhete e o William Cordeiro estão machucados, não viajaram com a delegação do CRB. A provável formação do Galo, vou tentar aqui puxar pela memória, é com Júlio César, o Bocão na direita, o Jussane, o Gabriel e o Peri. O meio-campo com o Gleidson Almeida, né? Somália, o Danilo Bueno, Gerson Magrão e Clebinho. E na frente, o Zé Carlos. Esse deve ser o CRB, com 5 homens no meio-campo e um homem de ataque apenas, o Zé Carlos, para enfrentar o Luverdense. Ainda nas manchetes da Gazeta, recorde de duelo de 20S é batido em Alagoas por uma mulher. Etapa final do Brasileiro de Tiro Olímpico será em novembro, em Resende, no Rio de Janeiro. Tá aí então, uma mulher, Janaína, foi a responsável por quebrar esse recorde. Janaína Campos de Carvalho Bedran é recordista brasileira no duelo de 20 segundos com pistola menor. O recorde foi conquistado em Maceió, no Clube Alagoano de Tiro, durante prova online realizada no último sábado. Treinos do Asa tem cobranças de pênalti, já se preparando aí, porque se tiver uma vitória do Asa por 2-0, o placar acaba sendo igual ao que o Asa sofreu na primeira partida lá em Minas Gerais, lá em Juiz de Fora, e aí a decisão da vaga para a Série B será nos pênaltis. Gerente diz que jogador surpresa é da Série B, isso é no CSA, o Carlos Quila, dizendo que o jogador que está vindo para o clube é um jogador de Série B, que está atuando na Série B. Pelé diz que corrupção na FIFA é uma vergonha, nenhuma novidade, né, que o Pelé está trazendo. Isso eu digo também daqui, só que o que o Pelé fala lá tem mais peso do que eu digo aqui. Ele afirmou que Zico é corajoso por querer presidir a entidade. No atletismo, Pistorius foi condenado e terá prisão domiciliar. O atleta paralímpico Oscar Pistorius foi autorizado ontem pela Justiça da África do Sul a deixar a cadeia e entrar em regime de prisão domiciliar a partir da próxima terça-feira. Pistorius está preso em Pretória desde outubro de 2014 por matar a namorada. Medina ganha título na França, no surf. Nós já trouxemos essa informação aqui no canal Esportes. Em relação a essa corrida da FIFA, o UEFA apoia o Platini, viu? Continua apoiando, mesmo com o escândalo aí envolvendo aí o Michel Platini. Ele é o presidente, né, da UEFA, então não tem como. Prato reclama por não ser convocado para a seleção argentina, está vivendo um bom momento no Atlético Mineiro, e o presidente diz que vai investigar Aidar. Isso é um imbróglio envolvendo o São Paulo. E o melhor árbitro paulista abandona o quadro. Sereta anunciou que não apitará mais pela CBF enquanto Sérgio Correia comandar a Comissão Nacional de Arbitragem. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes desta sexta-feira. Eu quero deixar um forte abraço para você. Muito obrigado pelo carinho. Está chegando aí na sequência Cortando com Ariel Fernandes, mas ainda hoje nós teremos um novo encontro aqui na programação da TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Mello. Um grande abraço para você, fique com Deus e um ótimo final de semana. Para falar de esportes, estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais um Canal Esportes a partir das 8 da manhã. Tchau, tchau.